Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, sim, já é boa tarde. A Sra. Secretária de Estado, gostaria de a cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, naturalmente, também à sua equipa. As questões que nos têm vindo a colocar durante a manhã e que, ao longo das audições já realizadas no âmbito desta sessão legislativa, têm vindo a colocar perante a violência, que para o PCP é um aspecto fundo, perante a violência que representa o pacto de agressão da Troika, subscrito por PS, PSD e CDS, e da violência que cada uma das suas medidas em concreto comporta, as medidas em política de igualdade aqui apresentadas são profundamente insuficientes. E é também desta leitura que para nós é inseparável, que é da situação das mulheres, da situação dos trabalhadores, da situação da juventude e da sua relação e até da sua causa e efeito com a aplicação do Pacto de Agressão, que gostaria de colocar algumas questões. Desde logo também com o que significa o agravamento da exploração, o empobrecimento generalizado de largas camadas da população, onde naturalmente as mulheres, mas também as crianças e os jovens estão na linha da frente, e que é a própria dignidade da vida destas pessoas que nós entendemos que é colocada em causa. Porque sobre a situação das mulheres, o diagnóstico do Governo está feito e tem vindo a ser feito. Aliás, na segunda-feira tivemos oportunidade de ouvir relativamente a esta matéria. Mas o problema é que a aplicação e o desenvolvimento da política do Governo e também da aplicação do Pacto de Agressão não trava, não resolve e agrava, na prática, a maior vulnerabilidade da situação das mulheres, fragilizando assim a sua situação e também ficando mais expostas a todas as formas de violência. Importa aqui também colocar, e reconhecendo algumas das tónicas da evolução dos números do desemprego que foram aqui colocadas, é hoje até um flagelo ainda maior. Porque se de facto as mulheres continuam a ser as mais atingidas pelo desemprego, são também as mulheres as mais atingidas pela ausência de qualquer apoio do subsídio de desemprego e serão hoje os milhares de agregados familiares que não têm qualquer tipo de apoio em situação de desemprego. E existe também aqui uma situação ligada a esta matéria, que são a matéria salarial e dos baixos salários das mulheres, com a qual gostaria de perder, entre aspas, algum tempo para lhe colocar algumas questões sobre isto. O Governo reconhece os baixos salários a que as mulheres para os quais as mulheres são atiradas, mas acontece que o Código do Trabalho recentemente aprovado, a Sra. Secretária de Estado esteve cá quando da sua discussão na Generalidade, agora já foi de facto aprovado e promulgado pelo Presidente da República, vai no sentido da baixa dos salários, porque o corte de 50% das horas extraordinárias, a criação do banco de horas individual e grupal, é impor mais trabalho por menos salário, não pagando o trabalho extraordinário como tal. E, portanto, nós estaremos também perante uma política económica e laboral no sentido do abaixamento dos salários. Mas ainda relativamente a esta matéria, seria importante ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre uma realidade em concreto, que é discriminações salariais é diferente de disparidades salariais. E, portanto, nós entendemos que relativamente a isto e esta realidade, também as medidas de resposta têm que ser naturalmente diferentes. Eu gostaria de dizer que, de acordo com um documento da CGTP e com dados do Ministério do Trabalho de abril de 2011, na indústria transformadora, a diferença salarial teve um agravamento em um ponto percentual em relação ao período homólogo em 2009. As atividades financeiras, a diferença salarial teve um agravamento em 2 pontos percentuais. Na educação, a diferença salarial teve um agravamento de 3 pontos. E na saúde humana e no apoio social, a diferença salarial entre homens e mulheres teve um agravamento em 1 ponto percentual. E perante isto, nós entendemos que seria importante incluir até no 4º Plano Nacional para a Igualdade medidas concretas de combate às discriminações, mas também no sentido do caminho, de fazer o caminho de combate às disparidades salariais. Porque o PCP tem vindo a intervir também sobre esta matéria por entender que as questões dos salários são das questões centrais na vida dos trabalhadores e, neste caso, das mulheres trabalhadoras, e entendemos que até da parte da própria ACT deve existir um caminho mais forte no sentido não apenas da fiscalização, mas também da punição relativamente a algumas matérias. O PCP
no Dia Internacional da Mulher, apresentou um projeto de resolução que foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, que propunha que, no seu ponto 2, a ACT e a CIT pudessem elaborar um plano nacional de combate às discriminações salariais diretas e indiretas para o período de 2012 e 2013. Pese embora a rejeição deste projeto, o PCP continua a considerar que seria muito importante a realização deste relatório e deste plano nacional, bem como a necessidade, também no que se trata de matéria inspectiva e do reforço da punição, que a ACT pudesse, de facto, dar um passo em frente no sentido não apenas do diagnóstico, mas também da intervenção sobre esta matéria, porque o Sr. Inspetor-Geral da ACT esteve recentemente nesta comissão, onde pôde dar um conjunto de informações importantes sobre a atividade da ACT, mas confrontada em concreto, com conclusões concretas, que tipo de violação, que tipo de desrespeito pela lei, que tipo de coimas e medidas punitivas a adotar, infelizmente, não houve muitas respostas concretas sobre este assunto. E, portanto, nós entendemos que, para além do diagnóstico, para além do reconhecimento de que hoje o que marca muitas empresas e muitos locais de trabalho são a violação e o abuso da lei, nós entendemos que era importante encontrar propostas concretas sobre isto. E também, como a Sra. Presidente hoje já aqui falou, de algumas empresas cotadas em PSI 20, eu gostaria também aqui de lhe colocar algumas questões sobre as mulheres que trabalham em algumas dessas empresas. E também porque a questão dos sindicatos e dos sindicatos da CGTP na matéria da concertação social e da importância do cumprimento da igualdade também nos locais de trabalho é prioritário, como a Sra. Secretária de Estado aqui colocou. É por isso também que o CIES e o Sindicato das Indústrias Elétricas, que acompanha o setor da EDP, tem vindo a intervir, naturalmente com os trabalhadores destas empresas, numa luta pelo aumento salarial. A situação que eu gostaria de aqui colocar prende-se com o call center da EDP. É um call center em que há trabalhadores a prestar serviço à EDP há mais de 19 anos, são esmagadoramente mulheres que prestam este serviço, em que é um serviço permanente da EDP, mas que estas mulheres, por serem contratadas e subcontratadas através de uma empresa de trabalho temporário, recebem, no máximo, uma miséria de 645 euros. E nós entendemos que também aqui já houve uma vitória importante desta luta destes trabalhadores pelo respeito pela sua antiguidade e pelos seus direitos, mas também pelo reforço do seu salário. E aqui volto a dizer, é um setor esmagadoramente marcado por mulheres que recebem 645 euros e prestam um serviço permanente à EDP. Elas estão em luta pelo aumento de 30 euros mensais. É 1 euro por dia. E, portanto, gostaria também de perceber que disponibilidade existe da parte da Sra. Secretária de Estado e do Governo do Governo, designadamente através do Ministério da Economia, também para perceber, junto da EDP, qual é a possibilidade de garantir a vinculação efetiva destas trabalhadoras à EDP e o aumento dos seus salários, porque por não serem trabalhadoras da EDP, ganham metade do que ganhariam se estivessem integradas nos quadros da EDP. A outra situação foi também aqui colocada pelo Inspetor-Geral da ACT, prende-se com o setor das limpezas e a selvageria completa que é este setor. Nós tivemos já a oportunidade de colocar ao Governo uma pergunta diretamente sobre a situação de uma empresa prestadora de serviços de limpeza no distrito de Coimbra, em que, depois de abusos contínuos e reiterados de pagamento de salários em atraso, de desrespeito por direitos fundamentais destas mulheres, eu digo mulheres porque são esmagadoramente também mulheres que prestam este serviço, terá havido um concurso público recentemente em que a empresa poderá estar em via novamente de ter ganho essa avença. E nós entendemos que também aqui, se houver esta chamada de atenção por parte da ACT para que este setor é um setor muito atingido e de que estas mulheres ganham uma miséria de salários, porque as mulheres do setor da limpeza, e já lá ia à frente do setor das cantinas, mas da limpeza em específico, muitas delas ganham abaixo do salário mínimo nacional, porque o horário de trabalho não é das 40 horas, também gostaríamos de saber a disponibilidade também para intervir sobre esta matéria. E a outra tem a ver com as trabalhadoras das cantinas, designadamente nos hospitais públicos e nas escolas públicas, porque trata-se em muitos casos de um recurso ilegal à precariedade, em que muitas vezes o que recebem
não é suficiente para pagar os custos da deslocação do seu transporte diário. E, portanto, também sobre esta matéria, e se de facto o Governo reconhece, não apenas no quarto PNI, mas num conjunto de afirmações públicas que tem vindo a fazer sobre esta matéria, se reconhece a importância do reforço salarial destas trabalhadoras, designadamente destes setores, e do aumento do salário mínimo, que nós entendemos que é fundamental. E com isto passava para a questão da reunião da concertação social. A senhora Secretária de Estado já nos colocou aqui alguns destes aspectos. Eu gostaria apenas de dizer isto. Quando a CGTP foi ouvida no âmbito desta subcomissão, tivemos a oportunidade de lhe colocar que leitura e que análise fazia da reunião da concertação social e foi-nos dito mais ou menos isto. Eu fui confirmar o que tinha escrito para não estar a dizer exatamente, não estar a dizer uma coisa contrária, e foi dito mais ou menos isto. É muito diferente defender a igualdade de aplicar e de fazer cumprir a igualdade. E, portanto, toda a gente acha que é importante a igualdade, mas daí até tomar medidas concretas para fazer cumprir a igualdade também nos locais de trabalho, vai um oceano. Esta parte já é da minha criatividade, não é da CGTP. Isto para dizer o quê? Que invocar custos para as empresas, por parte das entidades patronais, invocar custos para as empresas para fazer cumprir a Constituição, isto não deixa de ser, no mínimo, surreal. Porque o que se trata aqui é do cumprimento da Constituição e de que a trabalho igual corresponde um salário igual. E, portanto, nós entendemos naturalmente como muito importante continuar esta matéria em cima da mesa, também na concertação social, porque sabemos que da parte dos sindicatos e, naturalmente, de muitos sindicatos do CESP, do CIES e de outras matérias, vai continuar a intervenção sobre isto, porque seria também importante perceber o esforço do Governo no sentido do cumprimento da Constituição e de que a trabalho igual corresponda um salário igual. Sobre os direitos de maternidade e paternidade, e passando para outra matéria, eu gostaria de lhe colocar uma questão, que tem a ver com o corte no subsídio de maternidade através das alterações da forma de cálculo para a atribuição deste subsídio. Estudos indicam que isto poderá corresponder a um decréscimo no valor do subsídio de maternidade entre 14% e 25%. E no momento em que as famílias são, felizmente, confrontadas com o nascimento de uma criança, em que os custos, com tudo o que isto significa, aumentam exponencialmente. O Governo devia aplicar regras também ao subsídio de maternidade e também a outras prestações sociais. Nós entendemos que nem em nada contribui para uma política de natalidade e contribui, pelo contrário, também para o ataque aos rendimentos das famílias, e que nós entendemos que é muito negativo. E sobre isto, o PCP muito recentemente entregou um projeto no sentido do reforço dos direitos de maternidade e paternidade no que diz respeito ao pagamento a 100% deste subsídio. E nós gostaríamos de saber a opinião da Sra. Secretária de Estado sobre dois aspectos concretos. Sobre o pagamento a 100%, independentemente do gozo por parte do pai, porque nós entendemos que também hoje a situação que se vive em muitos locais de trabalho não permite objetivamente a que um pai chegue e diga eu quero gozar um mês de licença de maternidade, porque isso é facultativo e, portanto, também não se sente protegido no exercício desses direitos, porque muitas entidades patronais, perante contratos a prazo, acham que isso é um capricho e não reconhecem isso como um direito, e a outra tem a ver com uma licença específica para o caso de nascimento de prematuros, em que possa existir, para além da licença de maternidade, uma licença específica para que a licença de maternidade não se esgote no período em que quer o nasciturno, quer a mãe têm que ter internamento hospitalar. Sobre a violência doméstica, colocar-lhe uma questão que tem a ver com os números nestes primeiros meses de 2012. Que leitura é que a Sra. Secretária de Estado faz de um conjunto de mortes que, em alguns casos em concreto, aconteceram depois de reiteradas queixas apresentadas? Como é que nós podemos fazer a análise sobre isto? Terá havido uma delas em que, de acordo com informações saídas em órgãos de comunicação social, terão acontecido dezenas de queixas e que depois deram origem à consumação do homicídio, que também, do ponto de vista do funcionamento da Justiça e dos órgãos de polícia criminal, que reforço é que se pode dar relativamente a isto, no sentido de impedir que se chegue a este ponto? E a última questão tem a ver com o POPH, com todos estes esclarecimentos que a Sra. Secretária de Estado aqui nos deixou e que se prendem com a questão de fundo, que é ainda não saber a resposta definitiva do Sr. Secretário de Estado, que está a acompanhar diretamente esta matéria. Eu creio que ontem esteve
na Assembleia da República também para discutir estas questões. Por estar noutra comissão não me pude acompanhar de perto, mas gostaria de lhe colocar para quando está assumida, se existe uma data fixa para quando o Sr. Secretário de Estado afirme se é possível ou não garantir o financiamento e a não revogação dos projetos. Porque a decisão da revogação destes projetos, e era uma questão que lhe colocava, pode colocar em causa a aplicação e o desenvolvimento de alguns dos planos nacionais a que o Governo assume o seu cumprimento. E porque eu imagino que a Sra. Secretária de Estado, também por já ter tido conhecimento direto por parte das organizações, perceba a angústia em que muitas associações se encontram hoje com o desenvolvimento do seu trabalho e, naturalmente, que reconhecemos que a utilização de recursos públicos exige fiscalização e exige também prestação de contas do trabalho que é realizado, e sobre isso não podemos não partilhar dessa visão. Ainda assim, também reconhecemos que, perante taxas de execução avançadas, que eram diferentes em janeiro do que foram em março, a quando desta decisão. E, portanto, pode ter havido também um conjunto de iniciativas desenvolvidas em 3 meses, se existe a disponibilidade da garantia destes projetos, sob pena de áreas tão importantes como as questões da violência doméstica, do tráfico de seres humanos, de outros aspectos, poderem ser colocados em risco. E se uma questão que a Sra. Secretária de Estado prontamente respondeu, em que nos fez o elencar do conjunto das associações e das taxas de execução, que agradecemos e ajuda também ao acompanhamento do trabalho, é afirmado de que pode acontecer a devolução de verbas, por força da aplicação de um normativo geral. E a nossa preocupação tem a ver com isto. Algumas destas verbas são para despesas fixas, foram para transportes, foi para alimentação, certamente, para salários. Como é que se pode exigir a devolução de despesas fixas quando isto diz respeito a financiamento deste tipo, que pode objetivamente criar dificuldades a muitas associações?